Sequência clínica de polimento. Ah, qual é a melhor sequência clínica de polimento? Ah, aquela que você tiver lá dentro do seu kit do fabricante que você... Assunto do Dr. Mauro no dia 9, hein? Isso, assunto Assunto do Dr. Mauro no dia 9. Vou falar isso no dia 9. É isso, Mauro? Não brinca. Ah, você respondeu que sim, então não vem com graça. Professora Alípio. Oi. Só uma pergunta. Esse produto que você disse coloca para observar essa texturização é o quê? Como que se chama? Pigmento culinário. É um pigmento prata que você usa para bombom, sabe? Bolo. É para decorar bolo. Enfeite de bolo. Deve ter um nome para isso, né? Mas... deve ser purpurina comestível, alguma coisa assim. Você consegue ver exatamente as áreas de brilho e sombra. Olha, é para finalização, ele é... Excelente. Para mim, digamos assim. Né? Ele evidencia aqueles detalhes, né, que às vezes o reflexo da luz e tudo, ele engana a gente, né? E aquilo ali dá uma evidenciada dos detalhes que você tenta copiar depois. Né? E associa, né, a outras coisas. Assim, você joga ele por cima do dente, você vê aquilo lá e você, junto com a sua lupa, se você usar a lupa ou com a visão lateral, você consegue ter uma ideia da textura do dente. Tem uma foto final aqui que mostra bem a textura superficial. A gente sempre acaba o polimento final com alguma coisa extremamente lisa e que puxe o brilho. A gente dá preferência aos feltros, né? Sejam eles na forma de roda ou nas formas dessas pastilhas já prontas ou pré-embebidas com o lustrador diamantado, né? E aqui, olha, na foto inferior direita a gente consegue perceber bem a textura superficial do esmalte, que a gente, na verdade, não é esmalte, é resina que a gente conseguiu com este material. Né? Olha lá. Então o resultado é bastante interessante. Tá? E a pergunta que faz, mas é resina, não vai durar. Universo, dá para a gente fazer reabilitação com resina composta? Com certeza. E o que eu tenho que tomar cuidado com essa reabilitação? Qual é o meu maior cuidado? O seu maior cuidado é você fazer os ajustes, né? Você acertar a dimensão e colocar ponta de custo em fundo de fósforo. Quando você consegue fazer ponta de custo em fundo de fósforo e equilibrar, qualquer material você pode restabelecer, fazer uma reabilitação oral com resina composta. Às vezes tem casos que você pode fazer travamentos de molares com um material um pouco mais duro, que seria uma cerâmica assim, e o restante com resina. Qual o problema? O sentido maior é de você acertar a oclusão, de você equilibrar a oclusão, que isso é muito difícil, que a maioria das pessoas não consegue, é de colocar ponta de custo em fundo de fósforo. A partir daí, se você acertou a dimensão do cara, qualquer material dá para se fazer reabilitações. É isso. Foi, Mauro. Universo. Pode falar, Mauro, desculpa. Universo, eu vi num congresso com o professor Rafael Decúcio, eu não sei se você conhece ele, ele falou uma coisa que eu achei muito intrigante e mexeu um pouquinho com o meu pensamento. Ele falou exatamente o contrário. Ele falou o seguinte: o que a resina suporta bastante? Suporta bastante carga de compressão. Então, a resistência da resina composta ela é bastante satisfatória. O que ela não aguenta é desgaste. Então, teoricamente, numa reabilitação, o ideal seria que a gente colocasse cerâmica nos caninos. O resto pode ser tudo resina. A durabilidade teórica seria até maior. Eu achei interessantíssimo esse jeito do cara pensar. Eu sempre pensei também no molar como cerâmica. Hoje eu já não sei. Hoje eu já penso o contrário, viu? O professor Felipe do Sul, fiz um curso dele também. Ele reabilita a boca inteirinha, inclusive o Luiz os Felipe, caninos. Né? Luiz Felipe, inclusive os caninos. Não, eu faço também. Só que ele falou, no mix, né? Se você quiser uma longevidade, eu falei, putz, é a primeira pessoa que eu ouço falar dessa forma. Eu achei muito interessante. Eu já ouvi falar, até Mauro, dos caninos e um molar. Mauro,
Nós já fizemos nos cursos, você lembra, que a gente colocava a cerâmica somente nos caninos, lembra? Quando nós fazíamos somente a retomada do canino, da função canina e cerâmica. E a gente usava os fragmentos em canino. Então, não é uma ideia ruim, mas hoje a gente sabe que se você conseguir colocar ponta de custo em fundo de fósforas, as resinas hoje, elas quase que equiparam com cerâmica. Está certo que ela desgasta um pouco mais. Dá para se fazer assim. Você pega um paciente, por exemplo, igual esse que o Ali acabou de mostrar agora, que ele não consegue fazer uma cerâmica, você faz em resina e você vai ter resultados bons. Logicamente, reparos vão ter que ser feitos a cada ano, a longevidade tem que ser acompanhada, o paciente tem que estar orientado a comparecer ao consultório para que a gente fique checando tudo isso, mas que dá para se fazer, dá. Eu não entendi bem o que o Mauro falou, não tá cortando mesmo o universo agora. Estão me ouvindo? Está me ouvindo. Mas para mim está picotando. Eu não sei se é a minha internet. Mas, de qualquer forma, a manutenção disso tudo, acho que essa coparticipação do paciente é muito interessante. A gente também fazer né, como você vai falar de polimento, de acabamento, né, Mauro? A importância de ter superfícies bem acabadas e bem polidas, né, até na longevidade das nossas restaurações é muito interessante, né? E aí é uma responsabilidade do paciente precisar ou retornar para fazer essa manutenção também, né? Não sei se você concorda ou não, né? Eu tenho, com relação à longevidade, eu tenho acompanhado bastante os trabalhos lá do Bruno, né, Bruno dos Reis. O pessoal fala, eu acho que um dos caras que mais entendem, né, de polimento, ele, Rafael Monte Alto, acho que é uma galera que tá à frente aí de pesquisa com relação a isso. A preocupação da galera, inclusive, com relação à profilaxia para durabilidade e restaurações, para você ter uma ideia. Então, eles estão contraindicando o uso de profilaxia, quer dizer, o que eu estou querendo mostrar é a preocupação com relação à durabilidade, com relação à RDA de pasta, com relação à dureza de escova, que o Alípio falou logo lá no começo. Tudo isso deve ser levado em consideração para uma longevidade da restauração e da durabilidade de todo o conjunto em si, né? Acho que, infelizmente, o tempo não dá para a gente falar exatamente tudo, mas eu acho que tudo isso a gente vai agregando para a gente conseguir um resultado melhor. Então, Alípio, uma colocação aí que eu tenho. Pode falar, Denir, pode falar, fica à vontade. Essas reabilitações com resina, eu acho a resina fantástica, um dos melhores. Acho que depois da resina acrílica, o melhor material que tem na odontologia é a resina composta. A resina acrílica faz milagres, né, no consultório. Adenir, você é da minha época, Adenir, que com cimento de óxido de zinco e uma resina acrílica a gente resolve 98% dos casos, né? Resolve tudo, é fantástico. Então, vou te falar uma coisa. O que a gente tem que ponderar muito nessas reabilitações com resina composta, o que o Mauro está falando, o que o Universo está falando, o que o Alípio preconizou aí, nós estamos no outro nível. Está vindo uma geração hoje que está reabilitando tudo com resina composta. Isso é preocupante. A resina composta é maravilhosa, mas ela tem que respeitar princípios. Então, hoje é muito comum chegar nos consultórios, a gente vê as postagens nas redes sociais, faceta de pré a pré com resina composta. Dá para fazer? Eu acredito que dá. Fica bom? Eu acho que fica. O problema é como que está sendo tratado essa resina composta. A contenção de umidade, nesse caso, a adesividade, como você está fazendo a adesividade. Para você fazer aí 8, 10 dentes numa sessão, meu amigo, é tempo. Você tem que ser bom. Tem que ter um capricho, um carinho a mais. É verdade. Essas ponderações. Agora, que eu acho que é possível, perfeitamente. Eu acho que tem que ponderar como que é feito. Hoje está meio popularizado o negócio e me parece que um pouco sem critério. Eu acho que ele tem que ser feito, tem que ser preconizado, mas em cima, como o Alípio mostrou, em cima de técnicas, como o Universo falou, como o Mauro está falando aí. Eu concordo totalmente. Todo material tem sua indicação, né? Isso é básico. Você tem que Isso é básico. Os limites do material e, principalmente, o seu limite. Você é capacitado a fazer isso? Assim como também até onde há necessidade de algumas reabilitações estéticas que a gente vê de vez em quando, né? E não aquele excesso de... Né? Viu, Arthur? E também, é o que você falou agora, a gente trabalhar a resina composta dentro dos limites dela.
Porque será que hoje não precisa mais de orto, porque faz facetas de diretas resina composta. Então, hoje você corrige tudo com resina composta. Então, eu acho que tem que ter as limitações se a gente segurar um pouco essa popularização dela, né? Sim, sim. O Adenir, eu Oi? acho que existe um mito muito grande em odontologia que se chama oclusão. Sim. Então, eu acho que tudo que está dentro da oclusão equilibrada, o material vai resistir, desde que o material, logicamente, cumpra a sua função e que você o coloque de acordo com como se pede. Fazer uma resina bem polida, fazer ela dentro dos seus padrões normais, não é? O principal hoje que a gente não está vendo e está passando despercebido nos nossos consultórios é a oclusão. Quase ninguém mexe com articulador, quase ninguém faz mensuração de dimensão dos pacientes, quase ninguém hoje está vendo dor. Então, e essa dor você consegue reverter isso com resina composta, somente com resina composta, para depois você fazer uma reabilitação, se o paciente pode ou não você manter aquilo em resina composta. Então, nós temos que pensar muito, não só nos materiais bonitos, não só nas belezas das nossas reabilitações, mas na função para o paciente, que chama-se oclusão. E que se você pegar 95% dos nossos pacientes, dos nossos dentistas, eles não fazem, não usam articulador, não usam arco facial, não acertam uma oclusão. Por isso que a gente tem cheio de pacientes com desacerto e heterogenias nossas mesmo. Eu acho que o Tarciso quer falar alguma coisa. Manda, Tarciso. Não, eu só ia falar exatamente isso aí. E ficou ruim. É assim, o fator de desgaste, colocar o paciente numa oclusão, de preferência em relação cêntrica, bem confortável, tirar o côndilo de cima da lâmina basal, tá? E aí fazer um extremo ajuste de oclusão, de lateralidade, polindo e fazendo. A durabilidade vai depender de vários acertos. São vários steps que você vai ter para chegar lá em cima nesse acerto adequado. Senão, não compensa. Vocês vão falar de oclusão, né, também lá no Estética D Online, não? É isso, né, Tarcísio? O professor Universo vai falar de Universo? O Tarcísio e o Mauro estão convidados a estarem comigo. Vamos estar. Vai estar todo mundo junto, metendo o bedelho ali, rapaz. Especificamente nesse caso, sobre durabilidade para esse caso, um dos fatores primordiais para este paciente ter uma longa vida nesse trabalho é ele mudar alguns hábitos alimentares. E neste caso do paciente, eu uso uma dica que eu aprendi com o meu amigo Mauro aí, né? Que ele fala sobre já que o paciente tem um hábito, ele não consegue largar, manda ele tomar o suco com canudinho, o refri com canudinho, porque você tem menos contato com a boca porque dificilmente um cara que toma 1 litro... E melhora a musculatura labial. Né? Vai parar de tomar, né? Então... O Alípio, reforçando isso, eu estou fazendo tratamento caseiro à base de limão, né? Eu tenho que tomar um limão à noite, mas canudinho. Passa direto. Eu vou te mostrar o que vai acontecer com o limão. Olha aí o o que acontece com o seu dente aí, ó. Não, mas e o limão? Aí o canudo, vai ficar direto. Gente, prosseguindo aqui para a gente encerrar, olha, esse aqui é um paciente chupador com base de limão. Olha lá. Olha o que aconteceu com a superfície externa dos dentes, né? O estrago geral. Então, é também uma lesão não cariosa, né? Provocada por um fator extrínseco, né? Ácido cítrico. E olha o estrago. E aí? É o mesmo caso do anterior. O paciente perdeu o dente, não é um paciente já tão jovem, já tem um pouco mais de idade, mas ó, dá para a gente perceber pela gengiva dele que não é um paciente mal higienizador. Aqui, neste caso, o que foi proposto para ele, é um paciente de curso, o que foi proposto para ele é a reabilitação com cerâmica. O paciente topou a reabilitação com cerâmica, né? E a mesma coisa, condicionamento da peça, tratamento da peça e o caso finalizado após a reabilitação cerâmica. Então, só para mostrar para vocês que a gente pode fazer a reabilitação tanto com resina quanto com cerâmica. É possível, tudo depende do que você for acordar com o seu paciente, né? O mais importante disso tudo é entender que lá atrás a gente conseguiu fazer um excelente diagnóstico do paciente
através da nossa anamnese, da nossa conversa com o paciente, da nossa pesquisa sobre os hábitos, porque de nada adiantaria eu fazer toda essa reabilitação para o meu paciente e não conseguir dele algumas mudanças de hábitos, né? Então, dizer que o dentista vai funcionar como um nutricionista para o paciente não é verdade. O que a gente vai fazer é uma orientação de dieta. Se você não quer parar com o seu suco de limão, com o seu refrigerante, pelo menos toma de canudinho, joga lá para trás. O Mauro também, através da leitura que a gente faz dos trabalhos, é comum, o Mauro uma vez fez uma sugestão na aula que foi até controversa, mas é muito justificada, né? Que é você pedir para o seu paciente escovar os dentes antes dele fazer a ingestão do produto. Porque aí você aumenta muito a quantidade de flúor na saliva e você melhora o desreio do paciente, né? Porque se ele escovar logo em seguida do uso do alimento, como é comum os pacientes fazerem, ele vai aumentar a abrasão, porque a escova também é abrasiva, a sua pasta de dente é abrasiva e o dente está condicionado. Mauro, quer fazer comentário? Isso daí é bem legal. Inclusive, a André acabou de fazer uma publicação na revista da APCD. Melhorou? Melhorou o som? Melhorou o som, melhorou o som. E ela fez o tamponamento de pH de várias bebidas, viu, Universo? De cachaça, uísque, tudo. E é um trabalho bem legal da gente ler, quer dizer, basicamente tudo que a gente come, que é industrializado, você vai ter um pico de acidez aí na primeira hora, né? Então, esse pico de acidez acontece ainda junta com enzimas digestivas que começam intraorais, então, e todo esse processo é pior se o cara já tem uma tendência a ter desgaste. O paciente normal, beleza, mas o paciente que tem problema de biocorrosão, aí é legal essa recomendação que o Alipo está falando, escovar pelo menos 1 hora depois, pelo menos, né? Ou fazer um bochecho tamponante. Eu acho que isso não adianta complicar a vida para o cliente, né? Ou ele escova antes, né? Então, escovando antes é uma ideia bem legal. Gente, sobre biocorrosão, acho que a gente conseguiu conversar com vocês o assunto